Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, hoje é dia 25 de fevereiro do ano 2022. Eu gostaria de estudar com os irmãos aqui um pouco em Ezequiel 38. Como eu não tenho condições de fazer um vídeo longo para vocês, eu vou aqui fazer aqui um resumo aqui de Ezequiel 38. Mas eu recomendo para você que realmente quer saber de fato o que a Bíblia diz em Ezequiel 38, e você realmente quer saber em que época vai cumprir esta profecia, você deve entrar aí no YouTube, aí você coloca assim, Israel, Gog e Magog, coloca assim, Gog e Magog, Meno-Kalesh. O Dr. Meno Kalesh da Chamada da Meia-Noite, ele tem um vídeo sobre Ezequiel 38 e ele dá um show de explicação, porque há muita confusão sobre essa profecia de Ezequiel 38. Muitos acreditam que esta profecia vai se cumprir antes do arrebatamento da igreja, e na verdade não é. Quando a gente observa a Bíblia com cuidado, a gente vai ver que essa profecia ela não tem nenhuma condições de se cumprir antes do arrebatamento da igreja. Vamos aqui. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Então isso aqui é uma região da Rússia, onde ficava antigamente a União Soviética. Hoje é a Rússia. Então diz assim: Eu te farei voltar e poreis anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Ou seja, o próprio Deus ele traz a Rússia para os campos de Israel. Por que Deus faz isso? É porque a Rússia, na época da ex-União Soviética, a Rússia ateísta, ela assassinou milhares de cristãos. E Deus vai tratar com a Rússia nos campos de Israel por causa disso. Então a Rússia será julgada nos campos de Israel. Aí com a Rússia vem os seus aliados, que é os persas, etíopes, que é a Etiópia, e os de Put, que é a Líbia, com eles todos com escudo e capacete. Gamer, que é uma parte da Alemanha Oriental, e a casa de Togarma, que é a Turquia, aqui ó, a casa de Togarma do extremo norte, e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Ou seja, se você pegar um mapa mundi, meu irmão, e você colocar uma linha no sentido vertical, partindo de Jerusalém, automaticamente você vai sair na capital da Rússia, que é Moscou. Então são nações ao extremo norte de Israel, né? Então Gog é a Rússia e os seus aliados, né? Então esse conflito ele vai acontecer. Aliás, não vai ser nenhuma guerra. Daqui a pouco eu vou explicar para você. Então, em que época que isso vai acontecer? Ó, versículo 7. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reunirão a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, olha o versículo 8, nós temos que prestar atenção nesses detalhes aqui. Ó. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. Ou seja, essa terra que se recuperou da espada é exatamente a terra de Israel. Se recuperou da espada de Hitler, Segunda Guerra Mundial ali. Então ali os judeus voltaram. Os judeus voltaram a partir de 48. E que foi congregada dentre muitos povos, ou seja, judeus voltaram de várias regiões do mundo, né, para a terra de Israel. Junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Ou seja, foi retirado, né,
dentre as nações, ou seja, os judeus estavam espalhados entre as nações e voltou para Israel em 48. Então subirás. Em que época que a Rússia vem então atacar Israel? Olha o versículo 9. Então subirás, virás como uma tempestade, ou seja, muita gente, né? Fartar-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim, versículo 10, assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. E dirás, a Rússia, né, no caso aqui, Gog e Magog e seus aliados, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Então, nessa época, não haverá muro em Israel. Hoje existe muro. Então essa profecia ela não vai cumprir agora. Ela cumpre depois do arrebatamento, porque o anticristo ele vai desarmar Israel e ele vai, depois do arrebatamento, o anticristo ele desarma Israel e ele manda derrubar os muros. Aí é neste ponto é que a Rússia dá o bote e ataca Israel. Segundo o doutor Thomas Ice, da Chamada da Meia-Noite, ele deu um estudo na Igreja Batista Fundamentalista, lá em Fortaleza, no Ceará, e ele disse que esse ataque da Rússia ele vai acontecer no intervalo entre o arrebatamento da igreja e o acordo de paz, porque existe um intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz. Então o versículo de número 11, olha aqui, ó, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, ó, os judeus vão estar em repouso, ou seja, que habitam seguros, ou seja, o anticristo ele desarma Israel. Israel vai ficar totalmente confiante no anticristo, porque eles vão acreditar que ele é o Messias. Aí o anticristo vai dizer assim, não, pode deixar que eu cuido aqui de Israel. Isso não é possível hoje, porque a igreja está na terra e o anticristo ainda não se manifestou, meus irmãos. Então essa profecia, ela não se cumpre com a igreja na terra. Ela é uma profecia pós-arrebatamento. De fato é o que a Bíblia está dizendo e não o que os homens pensam. Muita gente está fazendo interpretação particular das escrituras e dizendo que a igreja vai ver a guerra de Gog e Magog. Isso não é verdade. Olha aqui, não dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, ou seja, o exército de Israel vai estar em repouso nessa época. O anticristo ele vai desarmar Israel. O que estão em repouso, que habitam seguros, ou seja, eles vão estar habitando em segurança. Hoje isso não é verdade. Hoje isso é impossível porque Israel não está habitando em segurança. Eles estão em conflito direto lá com os palestinos lá, né? Então hoje eles não estão habitando em segurança, que habitam em segurança. Todos eles habitam sem muro. Nessa época que não vai haver muro, tá vendo aqui, ó? Habitam sem muro, não tem ferrolho nem portas, ou seja, as cidades não têm portas. Nessa época aqui não haverá porta na cidade. Hoje existe portas. Hoje existe um muro lá que separa o povo palestino do povo judeu. Então, o anticristo ele vai desarmar Israel e ele vai derrubar esses muros, vai tirar essas portas. Qual que é a finalidade desse ataque russo? A fim de tomar o despojo e arrebatar a presa. Então a Rússia ela vai dar o bote exatamente nesse momento em que o anticristo desarmar Israel. A fim de tomar o despojo, arrebatar a presa, de pôr a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas. Né? Israel agora está habitado. E contra o povo que se congregou dentre as nações, ou seja, os judeus que voltaram de todos os lugares do mundo para Israel, o qual adquirirá gado e bens. Então, gado e bens. Então, o motivo do ataque é para saquear Israel e habita no meio da terra, ou seja, Jerusalém é o centro do mundo, né? Agora veja bem, muitos veem essa guerra, muitos irmãos, eu já vi alguns intérpretes, vendo essa guerra como uma guerra de anos. Mas essa guerra, se você analisar, analisar com cuidado a Bíblia, você vai ver que essa guerra nem vai existir, meu irmão. Israel não vai dar nem um tiro nessa guerra, porque o próprio Deus é que vai interferir e vai guerrear essa guerra. Olha o versículo 18. Sucederá, porém, naquele dia,
no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Ou seja, Deus vai dar um terremoto ali, na hora que a Rússia invadir Israel, Deus dá um tremor de terra. E pronto, acabou. Acabou. Então essa guerra ela acontece no intervalo. Deus dá o tremor de terra, acabou. Acabou por quê? Olha aqui o versículo número 20. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, porque os montes serão deitados abaixo. Ou seja, um grande terremoto vai acontecer ali. Os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes. O próprio Deus vai guerrear essa guerra. Israel não vai guerrear essa guerra. Israel não vai dar nenhum tiro aqui. Diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Ou seja, eles vão brigar entre si, os próprios russos ali, eles vão brigar ali com os iranianos, né, com a Pérsia, eles vão brigar ali com o Putin, com a Etiópia, com a casa de Togarma, com Gama, eles mesmos vão se matar ali. Aqui, versículo 22, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante e grande pedra de saraiva de pedra, fogo e enxofre farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então ali não existe essa guerra é a guerra de Deus contra a Rússia. Deus só elimina a Rússia ali, só através daquele terremoto, Deus confunde eles ali, eles se matam no intervalo entre o arrebatamento, né, e o acordo de paz. Então o anticristo faz o acordo de paz, com certeza esse terremoto vai derrubar a mesquita, né, derruba a mesquita, judeus vêm, limpa o local, né, e levanta o terceiro templo, que é o templo, o templo do anticristo. Aí começa os 7 anos, e aí os irmãos podem me perguntar, e como que a Bíblia diz que Israel vai queimar essas armas? É fácil de entender, Israel vai queimar essas armas nos 7 anos da grande tribulação. Se não for possível queimar nos 7 anos da grande tribulação, eles queimam ela no milênio, meus irmãos. É simples de entender isso. Então, por exemplo, nós temos que ver que a Bíblia ela se interpreta, né? O texto fala que Israel vai queimar nas armas, mais na frente lá no capítulo 39, fala que Israel vai queimar nas armas por 7 anos. Mas quando você vai lá para Miqueias, capítulo 4, você vai ver que a interpretação também está lá, porque a Bíblia se interpreta. A palavra de Deus, ela se interpreta, ou seja, a Bíblia, ela oferece comentário para a própria Bíblia, né? Então, meus irmãos, eu vou dar continuidade no outro áudio e vou ler aqui para vocês aqui em Miqueias, aqui para vocês verem. No capítulo 4, me parece. Vou dar continuidade no áudio. Então, meus irmãos, o que acontece? As escrituras se interpretam. As pessoas falam assim, mas como que Israel vai queimar as armas 7 anos durante a grande tribulação? Bom, o ataque russo contra Israel acontece no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz. Aí, o anticristo ele faz um acordo de 7 anos. A Bíblia diz que os judeus eles vão queimar as armas por 7 anos. As pessoas vão perguntar assim, mas como que Israel vai queimar essas armas durante 7 anos se eles vão estar fugindo? Bom, se isso não for possível, meus irmãos, a Bíblia dá a resposta aqui em Miqueias capítulo 4, ó. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e levará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Aqui o profeta está falando do milênio. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nós ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, ou seja, do monte de Sião, né? E de Jerusalém a palavra do Senhor. Jesus vai estar sentado ali no reino teocrático. E julgará, versículo 3, e julgará entre muitos povos, castigarão nações poderosas, né? Castigarão nações poderosas e longínquas. Aqui os Estados Unidos ele vai liderar
a batalha de Armagedon. Os Estados Unidos vai liderar essa batalha, vai levar todas as nações para Armagedon, inclusive o Brasil, que é aliado dos Estados Unidos. Primeiro Deus julga a Rússia nos campos de Israel, no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz, e no final da tribulação Deus leva os Estados Unidos e todas as nações para o Armagedon. Olha aqui, ó, nações poderosas e longínquas e converterão, olha aqui, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, Israel provavelmente vai queimar essas armas lá no início do milênio, lá, esses 7 anos ele pode ser colocado lá no início do milênio, não tem problema nenhum, né? Se não for possível Israel queimar as armas dos russos durante a tribulação, eles podem queimar lá no início do milênio. Isso não tem problema nenhum. Então, a Bíblia ela é um livro fantástico, ela se interpreta. Ela se interpreta. Então, meus irmãos, esse atual conflito que está acontecendo lá agora, entre a Rússia e a Ucrânia, é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 6, que diz assim, ó, que são sinais para a segunda vinda de Jesus em Jerusalém. 24, versículo 6, porque ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Então, é mais uma guerra, guerras e rumores de guerra. Mas esse conflito da Rússia com a Ucrânia não é Ezequiel 38, né? Não é Ezequiel 38, não é a Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial é o segundo cavalo do Apocalipse 6, é o cavaleiro do cavalo vermelho, que surge depois do anticristo, né, depois do arrebatamento. Então o que está acontecendo lá na Rússia hoje são os sinais da segunda vinda em Jerusalém, guerras e rumores de guerra. Agora imagina os irmãos, se os sinais da segunda vinda de Jerusalém, se os sinais da segunda vinda em Jerusalém está acontecendo diante de nossos olhos, imagina a iminência do arrebatamento, meus irmãos. Então o que nós temos que fazer é nos preparar para o arrebatamento. Nós temos que preparar para o arrebatamento, por quê? Porque o arrebatamento ele é o próximo evento na agenda de Deus. Então vou terminar aqui dizendo o seguinte, olha, a igreja de Jesus, ela será arrebatada a qualquer momento, ela não verá o anticristo, ela não verá a guerra de Gog e Magog, a igreja não vai ver a guerra de Gog e Magog, a igreja não vai ver o acordo de paz, a igreja não vai ver a reconstrução do templo, a igreja não vai ver nada disso, porque ela vai ser arrebatada a qualquer momento. Quem quiser conhecer o anticristo, saber quem é o anticristo, tem que ficar aqui, é só ficar aqui. Quem quiser ver a guerra de Gog e Magog, fique aqui na tribulação. Quem quiser ver o acordo de paz, fique aqui na tribulação. Quem quiser ver a reconstrução do templo, fique aqui então na tribulação. Por quê? Porque essas coisas, todas essas coisas que eu disse, são eventos pós-arrebatamento da igreja. Não são eventos com a igreja na terra, meus irmãos. Não são eventos com a igreja na terra. Então eu queria trazer essas informações para vocês. Eu tenho visto muitos irmãos aí desesperados, sem saber o que faz, preocupados, desesperados. Irmão, cuidado com o sensacionalismo. Cuidado com isso. Tem muitos canais sensacionalistas que estão fazendo um terror. Estão fazendo um terror com essa guerra aí da Rússia com a Ucrânia. E não precisa disso. Isso é para perturbar a igreja de Deus. O próprio Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós temos que crer em Deus, nós temos que crer em Jesus, Ele vai nos tirar daqui sem nenhum arranhão. Enoque é o tipo perfeito do arrebatamento da igreja. Nós saímos daqui desse mundo sem nenhum arranhão. Então os irmãos, tomem cuidado com esses vídeos sensacionalistas, com esse terror todo que estão tocando aí na internet. Ah, porque é a guerra de Gog e Magog. Ah, porque o anticristo vai se manifestar. Ah, porque é a Terceira Guerra Mundial. É nada disso, irmão. Com base bíblica, nós estamos falando aqui para vocês, Ezequiel 38, vai cumprir sim, depois do arrebatamento da igreja. Você tem que ver em que a situação que Israel estará quando a Rússia invadir lá. Eles vão estar sem porta, sem muro e vão estar habitando a insegurança. E quem vai fazer isso é o próprio anticristo, que vai desarmar Israel depois do arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos,
Nós sabemos que o arrebatamento está iminente, então você se prepare para o arrebatamento e despreocupe do que está acontecendo no mundo. Isso não é tarefa para nós pré-tribulacionistas ficar preocupado com isso. Isso é tarefa para os povos que querem ficar aqui. Um pré-tribulacionista não deveria estar preocupado com guerra de Gog e Magog, não deveria estar preocupado com construção de templo, não deveria de estar preocupado com acordo de paz, não deveria de estar preocupado de conhecer o anticristo. Por quê? Porque são eventos pós-arrebatamento da igreja. O que nós devemos de fazer é estar prontos para o arrebatamento da igreja, que é iminente e pode acontecer a qualquer momento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.